Pessoal, hoje eu vou começar uma série falando sobre vários energéticos que eu utilizo. Essa série vai para o YouTube, eu vou fazer aqui ao vivo, que é mais fácil. Aí depois eu faço o download e mando para lá. Hoje eu vou falar da alfarroba, mas eu já separei todos esses energéticos aqui. Então hoje eu vou entrar várias vezes ao vivo aqui no Instagram para estar falando para vocês que eu vou fazer essa série, tá bom? Então hoje nós vamos falar da alfarroba. Não sei se você já utilizou alfarroba, tá? Alfarroba, vou colocar aqui. Ela é bem gostosa, ela lembra muito sabor de chocolate, tá bom? Sabor alcalino ali, cacau alcalino, tanto que a minha tá aberta hoje. Por que a minha alfarroba tá aberta? Porque eu confundi. Eu achei que era o meu cacau e eu abri ela. Mas é uma delícia, gente. A alfarroba, sabe, é muito gostosa, ela é super doce. Tem muitas propriedades medicinais que eu vou estar falando agora. Por que eu utilizo ela sim nas dietas, utilizo na dieta também. Ela auxilia muito o nosso organismo. Então, se você está inflamada, se você tem dores crônicas, como eu que tenho artrite reumatoide, mas, por exemplo, se você tem dores crônicas, fibromialgia, se você tem artrite, se você tem artrose, se você tem doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, azia, se você sofre com quadros de diarreia, então normalmente quem tem retocolite, ok? São pessoas que estão sempre bem propensas a utilizar sim, tá bom? A alfarroba. Então ela é ótima, e ela é diferente do café porque ela não tem cafeína. Mas eu tô falando tudo aqui em forma assim meio sem ordem, eu já anotei como eu faço todo o processo, sempre trago anotadinhos os processos que eu não gosto de esquecer nada. E eu separei aqui essa série que nós vamos falar de cacau alcalino, vamos falar de alfarroba, vamos falar de ginseng, tribulus, maca. Coloquei aqui também, ó, minha clorela. Só que não é todos agora. O que eu vou fazer? Eu vou estar abrindo e fechando hoje o Instagram, daqui a pouco vai começar com vários videozinhos ao vivo aí para que eu possa estar fazendo esses vídeos e depois fazendo download pra gente deixar já organizado lá no YouTube, que é mais fácil eu gravar dessa maneira do que ficar gravando vídeos muito bem editados e aí a gente não consegue dar continuidade, não é verdade? Então assim a gente dá continuidade. Bora lá! Alfarroba, ela é ali da região da Palestina, ali da região da Síria. A alfarroba é uma leguminosa, não sei se você sabe, ela é uma vagem que vem sementinhas nela e ela pode ser tanto branca quanto negra e a escura nós utilizamos para, logicamente, ser semelhante, um substituto do cacau, tá bom? Do chocolate, então por isso que é muito utilizada nos bolos. Ela logicamente, ela é super antioxidante porque ela tem muito polifenol. Então, sabe, ela faz muito sentido. E ela tem um sabor adocicado. Você não sente muito, você não tem aquela diferença do sabor. Às vezes, quando você usa o cacau 100%, você sente um pouco a diferença. Principalmente se você compra assim a granel. Você sente a diferença, ele é mais... Alguns mais terrosos, outro sabor mais forte, outros têm sabor de chocolate 70%. Já a alfarroba não, ela tem esse sabor adocicado dela mesmo, tá? Então, não necessariamente que vai ser dependendo de onde você comprar. Já o cacau, sim, depende de qual marca que nós utilizamos, nós nos damos melhor com ele, tá bom? O que eu trouxe para vocês aqui? Trouxe alguns pontos da alfarroba. Primeiro, que a alfarroba, já falei, ela é uma leguminosa, mas nós utilizamos ela praticamente aqui no Brasil em pó, mas você pode também encontrar gelzinhos, ela mais um espessante também para bolos, tá bom? Gomas, principalmente para crianças, às vezes estão com diarreia, você encontra essas gomas em farmácias. Tá? Mas hoje eu vou falar dela em pó, como que nós utilizamos ela no nosso dia a dia. Por ela ser um antioxidante poderoso e ter muito taninos, ela funciona de uma forma assim bem bacana no nosso estômago, no formato uma proteção gastrointestinal. Então ela diminui muito a acidez do nosso estômago. Então se você é uma pessoa que sempre está com muito refluxo, sempre tem uma gastrite muito forte, sempre tem uma queimação muito forte, você pode fazer uso da alfarroba para diminuir, tá bom? Diminuir justamente essa queimação, esse mal-estar estomacal. O que eu coloquei aqui mais para nós? Bem, ela também é fonte, ela é rica no complexo B, né? Ela tem todas as vitaminas do complexo B, mas o B6, de forma bem especial, ela se destaca. E B6 é o processo de metabolização dos macros, proteínas, carboidratos, gorduras no nosso organismo. Então, ela auxilia muito esse processo metabólico, sendo que a alfarroba pode ser utilizada como um pré-treino.
Se você quiser utilizar a alfarroba como uma bebida pré-treino para te dar disposição, pode utilizar, porque na sua composição ela tem carboidrato, ela tem proteína, também tem proteína, tem pouca gordura, mas ela tem carboidrato. E essa quantidade de carbo que ela tem, normalmente aqui na nossa tabela, quanto que eu coloquei para 100 gramas? 100 gramas, 85,6 gramas de carbo, então 10 gramas, 8 gramas de carboidrato, é uma quantidade bacana para dar energia, tá bom? Para te dar, e 100 gramas, 3 gramas de proteína, ela tem pouca proteína comparado com carboidrato, tá bom? É tipo 50% de carbo que ela tem na sua composição. Então ela é um ótimo pré-treino. Então se você precisa de uma energia, de uma disposição, mas você não se dá bem com cacau, você não se dá bem com cafeína, você não dorme bem, você fica indisposta, dá dor de cabeça. Algumas pessoas são assim, eu me dou super bem com cacau e eu amo cacau. Mas algumas pessoas não são desse jeito, né? Algumas pessoas são mais sensíveis. Às vezes tomam um pouquinho de manhã e já nem consegue dormir à noite, pela sua sensibilidade. Ela pode utilizar a alfarroba. Então, a alfarroba ela não tem cafeína na sua composição, mas ela é um energético porque ela tem carboidratos. E carboidratos se transformam em açúcar. E o açúcar, ele é um energético natural. Né? O que a gente fala? Não dê açúcar para criança. Só que é um tipo de açúcar saudável aqui que nós estamos falando, tá? Então, ela tem polifenóis também. Os polifenóis têm os taninos. E eles são ótimos, poderosos para o coração e para a circulação sanguínea. Então, nós gostamos disso. Mas o mais interessante é que esse processo do tanino aqui, nesse caso, ele funciona até como um adstringente. Ele limpa a gordura que está nas artérias. Então, evita a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, uma doença crônica que pode evoluir, tá? Levando aí um possível infarto. Então, é legal nós não termos o acúmulo. Fora que quem tem acúmulo aí dessas gorduras acaba tendo colesterol alto, acaba tendo quadro de esteatose hepática. Então, o que nós estamos falando? Da alfarroba. Beleza? Quais foram outros benefícios que eu trouxe? Diminuir a acidez, vômito, né? Como aqui eu misturei um pouquinho, mas a saúde gastrointestinal, eu misturei a sequência, que eu falei até agora tá ok. A saúde gastrointestinal é interessante, porque assim, ela auxilia a diminuir, né? E até acabar, dependendo como você faz o uso, né? Para não depender também qual foi o motivo, com quadros de diarreia. Então, assim, você comeu alguma coisa, a criança comeu alguma coisa e começou a lhe dar um quadro diarreico maior e não consegue parar. Então, quando a gente começa a tomar alfarroba, ela é ótima para a microbiota. A alfarroba é rica para microbiota. O que é microbiota, gente? Microbiota é o nosso intestino. É ali onde fica, na realidade, a colônia das bactérias. A gente quer o quê? As bactérias boas, é o que dá o equilíbrio intestinal, tá bom? E quando nós temos uma desbiose, nós temos o quê? Uma desordem, né? Ontem mesmo eu coloquei um Reels falando assim, se você quer saber mais sobre os meus energéticos, dê uma olhada no que eu vou postar. E sim, a alfarroba faz parte de uma composição que eu tenho no meu dia a dia. Claro que eu sempre faço os rodízios dos energéticos de forma semanal, de forma quinzenal, dependendo também do que eu tenho, mas a alfarroba faz sim uso e ela evita quadros diarreicos, ela diminui a acidez e também então ela evita quadros ou diminui o quadro de vômito, porque ela vai dar um controle, diminuindo essa acidez, esse mal-estar, tá bom? Então isso é bem legal. Principalmente a questão da acidez no nosso organismo e a saúde da microbiota, tá? Ela se destaca nisso. Outra questão, já falei da aterosclerose, então em relação até próprias doenças cardiovasculares, porque ela auxilia muito na circulação sanguínea. Como ela limpa, ela tem esse poder de limpar esses acúmulos de gorduras que estão nas nossas artérias, evitando assim uma aterosclerose ou tratando a mesma, se você fizer uma dieta bem equilibrada. Então, ela tem um poder em relação à circulação sanguínea, sim, maravilhoso. E quando a gente fala de uma circulação sanguínea eficaz, nós vamos falar o quê? De uma melhora cardiovascular. Ontem eu estava conversando com uma paciente e amiga, né, DBB, amiga Fitonutri, que fez comigo os processos, e a gente vai ter um bate-papo bem legal que eu vou gravar aí para vocês verem em breve. E ela falando para mim que ela foi num dos processos da consulta, ela descobriu que é hipertensa, já é um caso que ela tem que tratar, não é só em relação à alimentação, em relação
ao estilo de vida, mas sim porque trabalhou muito tempo com produtos tóxicos, o que alterou, né, o metabolismo, beleza. Só que ela tinha quadros que ela praticamente desfalecia, desmaiava, ela falou pra mim. E quando ela começou a entrar e organizar a circulação sanguínea dela com vários processos que nós colocamos para deixar o corpo mais alcalino, diminuindo a acidez e auxiliando a circulação, melhorou. Claro que ela ainda faz o tratamento para hipertensão, mas melhorou todo aquele mal-estar. Tá super controlado, ela tá com um estilo de vida saudável, sabe? Então, gente, você não tem que ter medo de você ter uma patologia, você tem que tratar. Mas o tratar não é com alopatia somente com remédios. Mas é tratar com estilo de vida natural, é desinflamar o seu organismo com alimentos saudáveis. 90% aqui, vamos diminuir um pouco, 80% aqui, porque tem um dado que fala que 95% das pessoas que estão na fila do SUS, elas são casos que poderiam ser tratados em casa. Porque as pessoas ficam muito assustadas e correm para o médico. Não estou falando para não ir, mas por vezes acaba acumulando aquela fila enorme com casos que são assim, não tão graves, vamos colocar, não graves, sabe? E às vezes os casos que são mais graves aí não conseguem nem ser atendidos por causa de uma simples dor de cabeça que estaria ali, tá? Não tô falando que você não tenha que ter atenção, sempre ter atenção, mas o que eu quero dar, aonde eu quero chegar é o seguinte, que esses quadros de mal-estar, que a grande parte tem inflamação, inflamação intestinal, azia, dores abdominais, algumas dores de cabeça, fraqueza, falta de libido, indisposição, sentindo sempre mal-estar, normalmente está ligado com o que você come. Então, antes de você sair correndo, se preocupando e colocando todos os exames assim, sabe? Deixando todo mundo louco, vai lá nos médicos e fala, não, e o médico fala, nossa, mas tá tudo ok. Você fala, não tô me sentindo bem. Antes de você sair disparando assim, né, procurando a doença, começa a mudar o seu estilo de vida. Porque em qualquer patologia que for encontrada, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar o seu estilo de vida. Hábitos precisam ser mudados. Aqui no nosso perfil, que é um perfil muito focado para a saúde da mulher, você tem que entender que você passa por fases, minha amiga. E essas fases requerem o quê? Mudanças. Mudanças comportamentais e mudanças de hábito, tá bom? Bem, mas voltando a falar, então, alimentos circulatórios auxiliam a mudança de hábito e auxiliam a baixar a pressão arterial, auxiliam a controlar também doenças cardiovasculares, possíveis doenças, beleza? Ela então não deixa, né? Ela diminui essa possível ação de acúmulo de gorduras porque ela é muito antioxidante e auxilia a diminuir a gordura corporal. Se eu falo pra você que ela auxilia a diminuir a gordura que tá no seu organismo, o que em outras palavras eu também tô te dizendo? Isso mesmo, que a alfarroba auxilia o quê? No processo de emagrecimento. Porque se ela auxilia no processo de diminuir essa gordura, esse acúmulo, ela auxilia no processo de emagrecimento, tá bom? Outra questão que é legal também, controle de diabetes. Quem tem diabetes tem que usar alfarroba? Pode usar? Pode. Claro que com moderação, porque lembra que eu falei pra você que ela tem mais carboidrato? Então a gente tá falando de diabetes tipo 2. Por exemplo, celíaca não tem problema porque não tem glúten. Então, pessoa com celíaca, ok. Diabetes tipo 1 já tem que... Tipo 1, você já tem que verificar aí com o médico se provavelmente não vai ser possível porque tem carbo. Agora, tipo 2, que é justamente porque a sua insulina não está trabalhando legal, por causa da alimentação, porque você estava com excesso de açúcar, tipo 2, ela ajuda muito a controlar os níveis de glicose no sangue, porque ela é fibrosa, tá bom? Porque ela auxilia no processo de circulação, porque ela diminui o excesso de gordura no corpo. Então, sim, diabetes tipo 2 é legal. Olha, outro dado interessante que você tá saindo e você fala assim pra mim, mas Nutri, suplementação é muito caro, manter a suplementação é caro. Gente, isso é caro se você só vive à base de suplementação, mas que se você começar a utilizar a sua alimentação como uma suplementação natural, que é o processo que eu faço sempre com as amigas Fitonutri, sempre esse processo nós temos, e nas amigas DBB também, que são os grupos que eu cuido. Me sujei toda de alfarroba, acho que meu saquinho não tá bem fechado. E ela lembra um chocolate mesmo. O que eu falo sempre pra elas?
Se elas seguem a dieta, eu nunca coloco 100% da suplementação. Se a suplementação... Dá um exemplo, tá? Vou deixar aqui para você ver a alfarroba aqui. Se você usa 350 miligramas de cálcio, de magnésio, diariamente, lá na nossa alimentação, como ela é muito alcalina, a gente faz a suplementação até com água com magnésio, a gente utiliza 50% de magnésio, não 100%, porque não precisa. Porque senão é um xixi muito caro. Senão é muita suplementação, o seu corpo nem consegue fazer absorção de tudo. Então, mas quando você tem uma alimentação bacana... O mesmo ocorre com o ômega 3. Quando a gente utiliza muito linhaça triturada, a gente também não precisa exagerar no ômega 3, não precisa usar a quantidade que está pedindo, 1.200 miligramas. Às vezes pode usar 600, vocês entenderam? Claro que isso de uma forma constante, beleza? Eu troquei a marca do meu cacau, tô achando estranho, por isso que eu tô tomando devagar. Vamos lá. Lembrei, quais são os minerais que a alfarroba tem, que você vai ficar surpresa para suplementar de forma natural. Eu não falo que suplementação a gente também consegue de forma 100% natural? Cálcio e magnésio. Ah, isso mesmo! Então ela melhora a densidade o quê? Óssea. Fortalece os ossos, os dentes, as articulações. Por isso que ela é amiga de quem tem artrose, artrite, osteopenia, osteoporose. Vocês entendem? Quem precisa, todas nós, toda mulher depois dos 40 tem que fazer suplementação, essencial. E aí vai aumentando 40, 50, 60. Mas quando nós temos uma dieta que aumenta a disposição, a gente pode fazer com muito, muito mais calma, sem estresse, você entendeu? Sem exagerar, sem ter um xixi caro. Sem gastar todo o dinheiro em suplementação. Você pode gastar o seu dinheirinho também em alimentação. E que você não vai ter só o cálcio e o magnésio, você vai ter todos os outros benefícios. Uma pele bonita, cabelo bonito. Lembra que eu falei que ela é rica em complexo B, mas B6 se destaca. Tá bom? Já falei pra você que a metabolização, B6 metabolização, né? Já falei pra você... Ok, já falei isso. Que ela auxilia no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ela traz saciedade, porque ela tem fibra, porque ela tem uma fibra chamada pectina. Pectina é uma fibra que dá saciedade, uma fibra conhecida como uma fibra do emagrecimento. A pectina e a beta-glucana. Tá bom? Porque elas auxiliam a limpar as gorduras nessas artérias, elas dão saciedade. Então, assim, faz sentido? Muito, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu posso colocar pra vocês. Coloquei aqui. Ainda tem essa tabela, tem outra lá que eu coloquei. Fico colocando um monte de resumo que eu quero trazer tudo. Eu trago muita informação. Mas eu espero que você goste. Se você gostou, curte aí pra eu saber que eu continuo trazendo mais informações assim pra vocês, tá? Era pra ser 10 minutinhos só hoje, mas eu não consigo, eu falo tudo. Bem, a alfarroba, diferente do cacau... Deixa eu pegar o cacau. Deixa eu ver se esse é o cacau. Ó, esse é o cacau. Esse tá amarrado aqui. Ó, eles são bem parecidos a cor até, ó. Tá vendo? Até vou trocar de posição pra ver se não é a luz que... Nossa, me sujei. Não, ela é um pouquinho mais claro. Beleza? Jaleco é branco, né? Eu mexendo com chocolate. Bem, esse é o cacau. Esse é o alfarroba. A alfarroba, diferente do cacau, ela não tem cafeína. Então, a alfarroba, ela é amiga do sono. Então, às vezes, a gente quer tomar uma bebidinha quente antes de dormir, não quer? A gente pode utilizar o quê? A alfarroba. Posso tomar com leite? Aí o leite já é um outro quadro que a gente tá falando de processo inflamatório. A gente já vai trabalhar com inflamação, não é tão legal, mas você pode misturar um dedinho aí de leite, tudo bem, até você conseguir tirar. Às vezes eu coloco assim, tipo, pensa essa caneca aqui, de água e às vezes um dedinho de leite. Dedinho, tá bom? Só pra dar aquele saborzinho, pode usar um leite de coco, se você quiser, se não quiser usar um leite. Eu não sou muito, assim, eu sou radical... Porque as minhas dietas, elas vão tirando realmente, ó, durante 30 dias a gente vai ficar sem isso, durante 30 dias sem aquilo, mas não é pra sempre. Eu acho que o pra sempre é muito, sabe, muito difícil. Ó, nunca mais vamos usar queijo, nunca mais vamos usar leite. Eu não gosto disso, eu gosto de uma coisa mais equilibrada. Porque vai vir o final do ano, eu tenho os filhos, né? Os meus filhos vêm passar comigo, então a gente utiliza um pouquinho ali do queijo, um outro bolo. E eles, é interessante que eles vão aprendendo a fazer a mudança que a gente tá fazendo. Eles mesmos falam, mãe, tô de dieta, eles são jovens.
Mas porque eles fazem a dieta para ganhar os músculos, sabe? Definir os músculos. Mas é porque eles vão aprendendo também. Então isso faz sentido. Então não seja uma pessoa radical. Pessoas radicais são pessoas chatas, a verdade é isso. Então seja uma pessoa equilibrada, tá bom? Então continuando. Mas não confunda ser equilibrada com ser permissiva em tudo. Ah, eu sou equilibrada, então todo dia eu tomo leite. Ah, eu sou equilibrada, então todo dia eu como pão. Tô falando de momentos, tá? Eventuais aí. Em alguns casos, tá bom? Ela é super anti-inflamatória, tem muitos antioxidantes, então ela tem uma prevenção e uma ação anticancerígena, tá bom? Que ou seja, uma modulação dos nosso RNA, vamos colocar assim, por causa que faz todo o processo dos aminoácidos e formação proteica bacana e de forma organizada, ok? Então vamos continuar aqui. O que eu já trouxe para vocês? Ela é ótima para casos de diarreia, ok? Ela auxilia a diminuir questões de vômito, náuseas, ok? Já falei. Diminui o apetite, auxilia na perda de peso, já falei. É levemente laxativa. Então, assim, deixa eu colocar aqui esse levemente laxativa. Ela não vai parar a diarreia? Vai. Mas ela não é que é laxativa, ela organiza a microbiota. Entendeu? Ela dá uma organizada na sua microbiota. Se você tá com o intestino preso, você vai no banheiro, porque sim, ela estimula. Mas se você tá com um quadro diarreico, porque daí já não é uma microbiota saudável, você tá com alguma ação, às vezes alguma questão bacteriana, alguma coisa assim, ela vai auxiliar no processo de auxiliar a restaurar essa microbiota, beleza? Ela não tem glúten, tá? Ela pode ser substituída tanto pelo cacau, que é uma opção bacana e gostosa. Não vai confundir que você vai achar que ela vai substituir o Nescau, o Toddy, as marcas de achocolatado. Não, por quê? Porque lá eles têm açúcar e eles são viciantes, então você vai fazendo uma troca aos poucos, tá bom? Esses você tira de vez. Olha que legal, se a gente mistura com mirtilos ou alimentos roxos, o alfarroba, ela tem uma função renal muito legal. Ela foi conhecida durante muito tempo por ser diurética. Você sabia disso? A alfarroba, durante muito tempo, foi utilizada por ter a sua ação diurética. Então, ela auxilia o funcionamento renal. Então, minha amiga, se você toma muito remédio e você está preocupado com seus rins, seria interessante começar a usar um processo de fitoterapia. Quem sabe chá, suco, shakes, alfarroba. Claro que de forma sempre organizada, porque o objetivo é sair desse remédio e ninguém merece viver com dor, né? A gente quer viver o quê? Sem dor, ok? Esse é o nosso objetivo quando faz dieta, é sempre viver sem dor. Ter a maior qualidade possível, ok? É um antioxidante natural, ok? Já falei que auxilia a questão da redução da irritação gastrointestinal, beleza? E praticamente ela não tem contraindicações, a não ser que a pessoa seja alérgica, né? Seja alérgica, aí a gente tem que conversar sempre com o médico, né? Logicamente não vai poder fazer o uso se for alérgica, que eu tava pensando em outra coisa. Se for alérgica, não pode fazer uso. Agora, se tem algum caso mais grave de uma... vou colocar aqui que a pessoa tem uma insuficiência renal ou um câncer, né? Tá com problema hepático. Então, você não vai fazer uso de fitoterapia sem conversar com o seu médico, porque não tem metabolização adequada. Quando nós estamos falando de casos muito graves de rins ou de fígado, é muito complexo você falar de fitoterapia, porque tudo tem que ser feito a filtragem e a excreção. E é o nosso fígado e o nosso rim que fazem esse processo. Então, se você já está no grau avançado, sempre tem que ser associado com o seu médico. Mas se não é o caso, pode substituir o Nescau sim, tá? Mas se não é o caso, você pode fazer uso. Então, assim, de uma maneira mais tranquila, praticamente todas podemos fazer uso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Curiosidades, já falei algumas para vocês, tá? Ela era até usada já como, por ela ser adocicada, já como achocolatado, já falei isso para vocês, e também meio adocicado, então ela adoçava muitas coisas. Já falei também que tem 2 tipos de alfarroba, já falei. Ok, tem menos gordura que o cacau 100%, tem sim, tá? Mas tem mais carboidrato. Então, se você pensar numa pessoa diabética, às vezes o cacau é mais interessante para ela, tá? Mas faz uso os dois. Então, assim, posso fazer uso eventualmente de um e de outro? Pode, sim. Então, mas se tem mais carboidrato em um, como na alfarroba, às vezes o cacau 100% seria mais interessante para essa pessoa. Tem que ver muito cada caso.
eu acho que é isso. Quero trazer uma série. Daqui a pouco eu vou entrar online novamente, então vou encerrar essa aqui, porque eu tenho todos, não vou conseguir gravar todos hoje, né? E eu sei que amanhã eu tenho algumas gravações de amigas maravilhosas que vou contar um pouquinho a história delas na trajetória do DBB ou na trajetória do Fitonutri, ou a melhora mesmo com a fitoterapia. Então elas foram convidadas e elas aceitaram, vai ser uma alegria a gente dar um bate-papo bem bacana. Em breve eu vou mostrar pra vocês. Mas de qualquer maneira eu quero trazer todos os energéticos. Então aqui, hoje nós falamos da alfarroba, daqui a pouquinho eu vou entrar novamente e eu acredito que eu vou falar da clorela, tá? Eu queria estar com a espirulina aqui, só que a espirulina eu só estou em cápsula, então eu vou mostrar a clorela dessa vez pra vocês e numa próxima eu faço a espirulina, tá bom? Já falei da hora pro nobres, já tem aqui. Também vou falar essa aqui é muito legal, marapuama. A marapuama, eu misturo ela, sabe com o quê? Mas eu vou deixar ela pro próximo, não vou explicar hoje não. Eu misturo a marapuama com catuaba. Ai, Nutri, por quê? Porque são super energéticos. Mulherada, nós temos muito pós bons para usarmos, tanto para nos dar energia para o trabalho, para nos dar energia para a nossa disposição de atividade física, para desinflamar o nosso corpo e aumentar a nossa disposição e vigor sexual também, tá bom? O feno grego eu tô sem ele aqui, mas eu vou atrás pra gente gravar. Hoje tô sem aqui, mas eu vou passar e trazer também as curiosidades sobre o feno grego. Não preciso ter necessariamente aqui para gravar, né? Pode deixar, tá bom, Cristiana? Já tá anotado. Então, assim, eu sempre faço a misturinha dos dois. Esses dois eu faço juntos. Vou trazer pra vocês. Esses daqui eu também faço juntos. Qual que é esse aqui? Ah, esse aqui e esse aqui, eu acho. Normalmente eu uso juntinho. Eu coloco mais o cacau também, às vezes. O guaraná e a maca. Também amo. Então, vou trazer também essa curiosidade pra vocês. E por vezes eu faço junto ou separado, depende muito. O tribulus e o ginseng também utilizo, tá? Ali é o ginseng. Ah, eu também gosto de utilizar o cravo em pó. Ele dá um sabor muito gostoso, eu uso com a canela em pó. Do cravo e a canela, tá bom? Com água. E claro que eu ainda às vezes coloco mais alguma coisinha. Coloco o cacau 100%, né? Tem as medidas, o horário, senão você não dorme. Então eu vou trazer todas as curiosidades para vocês, como eu utilizo os meus. Porém, já fica aí, agora, sabendo um pouquinho mais sobre a alfarroba. Faça uso. Aproveite também, eu vou deixar, eu acho que não tá liberado ainda, mas eu vou liberar o link, tá bom? Na minha bio, lá do nosso desafio, que ele vai ocorrer o nosso desafio Desinchar para desinflamar. Não é só desinchar para emagrecer, não. Aqui nós trabalhamos com inflamação, tá bom? Então é desinchar para desinflamar. Que nós vamos ter os nossos 3 dias maravilhosos. E eu aguardo você. Provavelmente na próxima live eu já vou falar que tá aberta, porque eu já vou colocar lá o link novamente. E se eu não me engano, é na última semana. O desafio vai ser na última semana de novembro. Acho que é a última semana, eu tenho que confirmar aqui. Deixa eu ver certinho aqui pra vocês. E aí, deixa eu ver que semana nós estamos. Na penúltima semana de novembro. Vai ser na semana do dia 21, tá bom? Mas eu trago novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, segue o perfil, compartilha aí o nosso canal e depois corre lá no YouTube. Vanessa Galdiano. Também vai ser uma alegria ter você por lá. Esse vídeo vai estar lá agora mesmo. Já vou fazer o download. E se você puder passar e falar, Nutri, eu tô passando por aqui. Aí eu vou saber que você veio do Instagram e foi pra lá, tá bom? Beijão. Pra infecção urinária, sim, Alexandra, a alfarroba é legal, porque lembra que ela auxilia muito no sistema renal? E é diurética? Então é legal. Beijo, meninas. Tchau, tchau.